pessoal que entende a necessidade de investir lá fora, qual vocês acham que é o caminho adequado para isso? Porque aqui a B3 lançou os BDRs, que é uma forma de ter exposição indireta. Você tem ETFs também aqui no Brasil, como o IVVB11, que dá uma exposição indireta. E tem a exposição direta lá fora. Qual, na opinião de vocês, é aquela que é mais interessante? Eu acho que todo mundo na vida já foi numa festa, numa balada e sem querer tomou um uísque paraguaio, né? Quando você toma um uísque paraguaio, na hora ele cai bem, você fica felizão, curte a festa, mas uma hora uma ressaca bate. O que adianta você querer dolarizar o seu patrimônio continuando correndo todos os riscos que você está correndo de fronteira, de governo e de tudo mais? O BDR, ele funciona para quem quer fazer um trade, uma coisa rápida. Você está querendo especular em alguma coisa. Para montar uma carteira de longo prazo, você vai ficar preso em tudo aquilo que você quer evitar. Risco país, risco fronteira, risco de moeda e você está no ativo. Ele é eficiente para quem quer tradar o BDR. Para você preservar o seu patrimônio em moeda forte, o BDR não serve. Inclusive, ele é muito mais caro, os ETFs aqui são absurdamente mais caros, para fazer a mesma função que você faz hoje pelo seu aplicativo. Abre sua conta, entra lá, compra dólares normalmente, é tudo registrado no Banco Central, porque eu acho que o grande gatilho disso, e o Joe pode falar melhor do que eu, porque ele tá desse lado e vê, é que o pessoal, a gente cresceu com aquela história, ter dólar lá fora é coisa de Gente criminoso. rica. Não, nem de gente Não, rica, offshore. offshore, é coisa de sim, político bandido. Tava lavando dinheiro. Lavando É dinheiro. ilegal. Então, eles não entendem. Não, o câmbio sai pelo Banco Central, tá tudo registrado, os seus dólares estão seguros numa conta lá fora, e aí você tem um oceano de instrumentos para investir, onde, no mínimo, você já tirou o risco Brasil do seu dinheiro, que é isso que você está buscando quando você investe em dólar. Tirar o risco país, diversificar, correto? Demais. Eu acho que assim, vale a pena a gente voltar um pouquinho e olhar um pouco para a história e evolução do mercado, né? O BDR ele já teve uma função muito importante no mercado, que era exatamente dar esse acesso a ativos que não estão diretamente lá fora, mas que você conseguia estar vinculado de alguma maneira a um ativo lá nos Estados Unidos. Então, até, se não me engano, 2019, 2020, por aí, os BDRs eram ativos só para o investidor classificado, né? O investidor qualificado. Qualificado. Então, não era uma coisa de varejo, era só para quem já tinha um patrimônio muito mais elevado e tal, mas era uma maneira de você começar a investir lá fora dessa Sabe forma. por que era para investidor qualificado, né? Porque a bolsa via um risco muito grande para o investidor leigo de investir num instrumento que ele poderia não entender. Porque eu trabalhei 25 anos dentro da bolsa, sendo corretor, e eles não deixavam de jeito não, porque tem risco o BDR. Nossa, que risco, né? Pois é. Expor uma moeda muito mais forte que a nossa. Mas enquanto isso, o cara pode fazer day trade de opções alavancado. Exatamente, isso está liberado. Isso tá liberado, mas o BDR não tava. Inclusive, nessa época, era um negócio meio irracional, porque o cara que não tinha dinheiro não podia pegar BDR. Exatamente. O cara que tinha mais dinheiro e que podia investir diretamente lá fora, que era um negócio mais difícil lá atrás, ele não queria o BDR, ele queria investir Já lá queria fora lá para fugir fora. dos riscos. Então É. ficava largado o BDR lá. E aí acontece exatamente isso que você está falando. Assim, a gente tinha um problema que, beleza, foi lançado com um propósito interessante, mas basicamente não tinha liquidez, não tinha volume, você tinha poucos ativos. E a gente pensar, eu posso investir em BDR aqui e ter todos os ativos que tem lá fora? Não, porque você tem, sei lá, mais de 5 mil ativos lá nos Estados Unidos, por exemplo, e você não tem nem um décimo disso de BDR aqui. Então acho que você passa por isso, por esse momento histórico onde, tudo bem, foi lançado com um propósito bom, mas depois o negócio acabou não fazendo muito sentido. E aí eles liberaram por volta lá de 2020, 2021, se não me engano, para o investidor geral, então todo mundo podia pegar, era uma coisa mais de varejo, só que logo em seguida começou a ter muitas corretoras, muitos players aí abrindo isso, né, de uma forma ali de parceria com outras empresas, onde o cara já podia colocar o dinheiro dele direto lá fora. Então lá no Inter, onde eu tô, a gente está nesse momento aí com uma parceria com a Apex, que é exatamente assim, né? O cara entra dentro do Super App do Inter ali, ele consegue o acesso à Apex, que vai fazer esse processo que a gente chama de Introduce Broker lá, que a gente tá como isso, e o cara consegue acessar diversos ativos lá no mercado americano. Então, quando você olha já no sentido de simplificação, de simplicidade para você investir lá fora, já não tem mais motivo para você estar colocando o dinheiro aqui em BDR. Fora toda a questão tributária, que você ainda tem uma série de vantagens investindo direto lá fora, né? Isso é uma coisa engraçada, né, Bruno? O governo te dá mais incentivo para investir fora do que investir no Brasil. É verdade. E as pessoas não pensam nisso na hora.
Porque quando você investe no Brasil, alguns instrumentos, os ETFs não entram, mas você tem a isenção de R$20 mil por mês. Se você vender as suas ações, você não paga imposto sobre ganho de capital. Mas aí o governo fala, ó, se quiser investir lá fora, você pode vender 35 mil, quase que 2 vezes mais, e eu não vou te cobrar o imposto sobre ganho de capital. E para o não residente que investe lá fora, só paga o imposto sobre dividendo. Entendeu? Então, assim, já não tem imposto lá fora, você vai pagar o imposto sobre dividendo, pô, é 30%, o pessoal chora. Cara, não é nada isso. Não é nada. Você tem um acesso, como ele falou, a mais de 5 mil ativos, e se você ganhar muito dinheiro lá fora e souber administrar o fluxo de vendas e a gestão da sua carteira, você nunca vai pagar imposto, além dos 30% de dividendo. Exatamente. Não, tem muita vantagem mesmo, porque comparando o ETF, que é o ativo que vai te dar uma exposição indireta lá fora, que é o mais famoso aqui no Brasil, que é o IVVB11. Ele vai replicar o desempenho do S&P 500, que é o principal índice acionário americano, as 500 maiores empresas de lá. A taxa de administração dele é 0,24. Se você pega um ETF que faz isso lá fora, como o Voo, é 0,03, né? É o próprio IVV, que ele vai, o IVV11, o IVVB11, ele compra o IVV lá. O IVV é 0,03, que ele é o primo do VOO. Pois é, então é muito mais barato no final das contas, sendo que aqui ETF não tem essa isenção que o Fábio falou, 20 mil é só para ações. Você vai pagar 15% de imposto no ETF. Lá fora, se vender até 35 mil no mês, você não paga nada. No nosso caso, cada um de nós tem contas separadas na hora de investir, tanto aqui quanto lá fora, para maximizar essa questão tributária. Então, no nosso caso, a gente pode vender 70 mil lá fora sem pagar o imposto no final das contas. De dólares ou de reais? De reais. De Se fosse reais, dólar, tá soltando fogos Aí aqui. maravilha, né? Aí isso era mas maravilha. É bom falar, né? Mas é real no final das contas. Então, essa é uma vantagem. Mas, logicamente, você tem um custo inicial para você mandar o dinheiro lá para fora, porque tem o processo do câmbio. E, inclusive, dentro desse processo, o Inter, das plataformas que eu testei, é o que tem o menor custo para se fazer o câmbio. O spread de vocês é muito baixo. Exatamente, é uma iniciativa nossa aí realmente, né, para a turma vir, para a turma conhecer a experiência toda lá, né, através dessa parceria aí que a gente tem. E a gente está com um spread hoje que chega em alguns casos a 0,75%, que é uma taxa bem baixa se você for comparar com os outros players que tem aí. É muito baixa mesmo. E é muito transparente, que é uma coisa que a gente gosta de falar, né, porque você consegue ver ali, antes de mandar o dinheiro, você está vendo todas as taxas antes de você apertar o botão de confirmar ali. Então você está vendo exatamente quanto que você está pagando para levar o seu dinheiro do Brasil para fora para dolarizar ele. E depois, para você adquirir o seu ativo lá, aí já não tem taxa. É corretagem zero. Então é basicamente o spread mesmo para você mandar para fora. E aí tem o IOF, que aí é importante a gente falar nisso aqui, porque o IOF, quando você vai levar para investir, o IOF é mais baixo, um IOF só de 0,38. Quando você vai fazer, por exemplo, vai colocar o dinheiro numa conta corrente americana, alguma coisa assim, que é para compra, para débito, alguma coisa, o IOF já é de 1,1. 1,10 na verdade. Então tem mais esse benefício de novo, é o governo te ajudando a botar dinheiro lá fora para você investir. Até o Haddad ver esse podcast e pensar, cara, temos que mexer nessa taxa, né? Eu considero que isso pode vir a acontecer, tá, gente? Esse IOF de 0,38 é algo que tem que ser aproveitado, porque se o governo quer tributar o rico, né, na concepção do governo, quem vai investir lá fora é o rico. Embora não tenha valor mínimo para se investir. Porque lá fora você pode comprar, cara, fração de uma ação, às vezes tem para todos os bolsos no final das contas. Mas o custo que você tem é esse spread do dólar. O que é esse spread? Quando você olha a cotação do dólar no Google e for comprar dólar numa casa de câmbio, por exemplo, nunca é igual, né? Porque eles têm que ter o lucro deles. Então, do Inter chega a 0,75, como você disse. Então, um spread realmente muito baixo. Aí você tem esse custo inicial. Tem esse IOF de 0,38, mas depois você compra ativos lá fora com exposição direta, sem o risco de uma manipulação do câmbio, que pode vir a acontecer um dia, e com essa vantagem tributária de poder vender até 35 mil no mês, isento de imposto. E essa questão do câmbio é uma questão que o pessoal não dá importância. Eu costumo falar que BDR ele é muito parecido com investir lá fora até o dia que pode não ser mais. Exatamente. Que é que dia? É o dia que acontecer aqui no Brasil algo que acontece na Argentina, que tem 13 câmbios paralelos. Você tem o dólar Qatar, que agora já não deve mais existir, né? Tem o dólar Coldplay, tem o dólar Netflix. Eles ficam criando cotações do dólar paralelas para incentivar um setor, desincentivar outro, mas manipulam o preço do dólar, porque o dólar do governo tem um preço. Você pode comprar só 200 por mês. O dólar que o pessoal fica oferecendo na Rua Florida, lá, gritando câmbio, 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 esse é o dólar com preço de mercado de fato, que chega a ser, às vezes, o dobro do preço praticado pelo governo.
Então, se aqui no Brasil o dólar começar a subir demais um dia e o governo, esse ou um outro governo, fala aí, não tô gostando disso, ei por bem, manda o quê? Agora o dólar vale R$3. Acabou a paridade que você tinha do seu BDR de Apple, que devia representar ali, né, acompanhar a variação de Apple, acabou, porque o dólar vai estar no patamar artificial. Então, embora tenha esse custo inicial maior, eu não uso BDR aqui no Brasil, eu não tenho ETF para me expor ao mercado americano via Brasil. Eu prefiro me expor ao mercado americano pelo mercado americano e ao mercado brasileiro pelo brasileiro. Eu sei que também tem gente que compra Itaú lá fora, por exemplo. O cara vai lá e compra. Eu quero comprar, né, os ADRs. Eu vou comprar Itaú, Petrobras lá fora. Eu prefiro comprar as coisas americanas lá fora no final das contas.